Existe uma flor que mata insetos ao contato e desaparece à luz do sol antes que possa prejudicar qualquer outra coisa. Uma margarida branca que faz isso há 2000 anos. Ela cresce novamente a cada estação. Não precisa de fábrica, nem de fórmula, nem de patente. É 2.250 vezes mais tóxica para insetos do que para mamíferos. Em 1910, um industrial alemão financiou 2 químicos para transformá-la em algo que ele pudesse possuir. Um século depois, 1000 cópias sintéticas preenchem um mercado de 3,5 bilhões de dólares. A flor desapareceu silenciosamente. O arquivo abre-se em 1842 em Tiflis, a atual Tbilisi, Geórgia, na extremidade leste das montanhas do Cáucaso. Um jovem bávaro chamado Johann Zackel viajou de Munique para o leste. Ele não é botânico, ele não é cientista. Ele é um mercador em busca de oportunidades nos corredores comerciais entre a Europa e a Pérsia. E nos vilarejos de montanha acima de Tiflis, ele encontra algo que o deixa paralisado. Os moradores estão polvilhando suas roupas de cama como um pó. Estão esfregando-o em suas roupas. Estão espalhando-o ao longo das soleiras e pelos chãos dos abrigos de animais. Onde quer que o pó toque, os insetos morrem pulgas, piolhos, percevejos. O pó é feito de capítulos florais secos, crisântemos, moídos à mão usando o mesmo método que seus avós usavam e os avós deles antes deles. O conhecimento é antigo. A prática é tão comum que ninguém nesses vilarejos a considera notável. Zackel considera. Ele faz acordos com os chefes dos vilarejos para coletar as flores em massa, moê-las em pó e enviá-las costuradas em sacos de couro de carneiro. Em 1855, ele estabeleceu uma empresa em Viena e começou a vender o produto sob a marca Zackerline. Em 1873, sua fábrica produzia 600 toneladas de pó de inseto por ano. Ele abre lojas de varejo em Paris, Istambul, Amsterdã, Londres, Nova York, Filadélfia. Seu marketing é icônico, uma figura cosaca em um chapéu alto segurando um pulverizador atomizador. O pó de um vilarejo do Cáucaso é agora uma mercadoria global, mas o verdadeiro avanço vem de seu filho. Johann Evangelist Zackel assume o comando em 1880 e faz uma descoberta crucial. O crisântemo caucasiano que seu pai vendia não é a variedade mais potente. Uma espécie diferente cresce selvagem ao longo da costa dálmata da atual Croácia. Uma modesta margarida branca com folhagem prateada semelhante à samambaia e caules finos e aramados que atingem de 45 a 100 centímetros de altura. Seus capítulos florais possuem de 18 a 22 língulas brancas que circundam um disco de 40 a 100 minúsculos flósculos bissexuais amarelos. O poder letal está concentrado não nas pétalas brancas, mas nos invólucros das sementes daqueles minúsculos flósculos amarelos do disco. Seu nome é Tanacetum cinerarifolium, o crisântemo da Dalmácia, e em croata o nome é Buhac. Os persas mantiveram sua identidade em segredo por séculos. Os dálmatas a cultivavam ao lado de seus olivais por gerações. E agora os Zackels construíram um império sobre ela, completo com uma fábrica em Viena projetada no estilo mourisco-persa, com minaretes e uma cúpula, jogando com a mística oriental de um produto que era, em sua essência, uma flor esmagada. O neto de Johann Zackel, Gregor, entregou a licença de mercador da família em 1949. No mesmo ano, químicos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sintetizaram a aletrina, o primeiro piretroide sintético, o que uma família construiu ao longo de um século sobre um produto natural. A indústria química passaria o século seguinte substituindo por moléculas patenteáveis. O momento não foi coincidência. Para entender o que foi perdido, é preciso ver a costa dálmata como ela era. O karst de calcário da atual Croácia não é uma terra agrícola suave. É um terreno rochoso, castigado pelo sol e seco, onde as plantações de grãos lutam e os pomares exigem atenção constante. Mas uma planta prosperava precisamente nestas condições. O crisântemo da Dalmácia crescia no solo rochoso, bem drenado e calcário como se tivesse sido projetado para ele. Nas comunidades agrícolas de Dubrovnik, Split, Šibenik, Zadar e nas Ilhas de Hvar, Brač e Korčula, as pessoas que o cultivavam chamavam-no de Buhac, e elas entendiam algo sobre ele que o resto do mundo levaria 2 séculos para esquecer. Eles colhiam as flores por volta de 13 de junho, dia de Santo Antônio, quando o conteúdo de piretrina dentro daqueles flósculos amarelos do disco atingia o seu pico. Eles o cultivavam ao lado de suas oliveiras. E isso não era um acidente.
A piretrina protegia os olivais de pragas. Uma cultura produzia alimento, a outra o protegia. Uma parceria sinérgica refinada ao longo de gerações em um litoral onde nada era desperdiçado. Um viajante do século XIX que se aproximava do porto de Dubrovnik descreveu a estrada como ladeada por campos de uma planta de flores amarelas, o principal artigo de comércio de Ragusa. Em 1850, esses campos estendiam-se por toda a costa dálmata e suas ilhas. Em 1914, a Croácia era um dos maiores produtores de piretro do mundo. Só a Rússia consumia cerca de 500 toneladas de pó de inseto dálmata todos os anos. As flores eram colhidas à mão, secas à sombra e moídas em pó. O mesmo método que era usado há séculos, sem usina de processamento, sem extração química, sem patente. Era uma cultura perene em solo rochoso colhida uma vez por ano, quando as pétalas brancas se espalhavam horizontalmente e os flósculos do disco se abriam. A colheita era seca em quartos escuros onde a luz solar não pudesse alcançar os compostos ativos e depois moída com um almofariz ou um moinho simples. E aqui está o que os dálmatas entendiam e que a indústria química gastaria bilhões tentando contornar mais tarde. Um inseticida que desaparece não é uma falha, é o design. Um spray que mata pragas hoje e desaparece amanhã não envenena o solo. Não contamina o lençol freático. Não se acumula no tecido da safra da próxima estação. Os dálmatas nunca precisaram que seu inseticida persistisse porque tinham uma planta perene que produzia inseticida fresco a cada temporada de floração. A safra voltava. O pó era feito novamente. O ciclo se renovava sem deixar rastros. O problema que a química sintética tentaria resolver mais tarde, a decomposição rápida à luz do sol, nunca foi um problema para as pessoas que cultivavam a fonte. Nenhuma produção comercial de piretro ocorre na Croácia desde a década de 1950. As populações selvagens que permanecem ao longo da costa e das ilhas estão agora estritamente protegidas por regulamentação nacional. O que outrora foi o principal artigo de comércio de Ragusa é agora uma preocupação de conservação. Mas o que exatamente havia naqueles minúsculos flósculos amarelos do disco que podia paralisar um inseto em segundos e, ainda assim, deixar um mamífero ileso? Em 1910, um industrial alemão decidiu que era hora de descobrir, não para entender a flor, mas para substituí-la. Seu nome era Paul Imhoff. Ele era um químico industrial e irmão de Clara Imhoff, cujo marido Fritz Haber é lembrado como o pai da guerra química. Em 1910, Imhoff reconheceu o potencial comercial do piretro e financiou 2 pesquisadores na Universidade Técnica de Karlsruhe com uma instrução específica a sintetizar o ingrediente ativo a partir do alcatrão de rolha, poupando a Alemanha da custosa importação de material natural de origem vegetal. Ele pretendia patentear os resultados exclusivamente sob seu próprio nome. Os 2 pesquisadores que ele financiou foram Hermann Staudinger e Leopold Ruzicka. Ambos ganhariam prêmios Nobel. Staudinger em Química Macromolecular em 1953, Ruzicka em Química de Terpenos em 1939. Seu trabalho com piretrinas foi fundamental para ambas as carreiras. E o que encontraram dentro daqueles capítulos florais era mais sofisticado do que qualquer um esperava. O crisântemo da Dalmácia não produz um único composto inseticida. Produz 6. Um coquetel de ésteres monoterpênicos intimamente relacionados, construídos a partir de 2 porções ácidas combinadas com 3 porções alcoólicas. Piretrinas 1 e 2, cinerinas 1 e 2, jasmolinas 1 e 2 identificadas mais tarde. Esses 6 compostos dividem-se em 2 grupos funcionais que trabalham em conjunto. Compostos do tipo 1 conferem toxicidade letal. Eles matam. Compostos do tipo 2 conferem o efeito característico de knockdown, paralisia, quase instantânea, em segundos após o contato. Nenhum composto isolado alcança o que a mistura faz. A flor projetou seu próprio inseticida sinérgico. Em 17 de abril de 1922, Staudinger e Ruzicka submeteram seu manuscrito histórico de 10 partes intitulado Insektentoten Stoffe, Substâncias Inseticidas à Helvetica Chimica Acta, 160 páginas impressas detalhando as estruturas do complexo de piretrina. O químico inglês de produtos naturais, Leslie Crombie, chamaria mais tarde o trabalho de um dos grandes clássicos químicos de sua época. Mas há um detalhe na história da publicação que revela o real motivo. O manuscrito foi deliberadamente atrasado até outubro de 1923 para permitir o depósito de patentes primeiro. A ciência esperou. O comércio não. O mecanismo que eles começaram a desvendar é hoje bem compreendido.
As piretrinas ligam-se aos canais de sódio dependentes de voltagem nas membranas das células nervosas dos insetos. Pense nesses canais como portas que abrem e fecham em milissegundos, controlando os impulsos elétricos ao longo do nervo. As piretrinas travam essas portas abertas. O nervo dispara incontrolavelmente hiperexcitação, convulsões, paralisia, morte. Um estudo de 2021 publicado na Nature Communications revelou que as piretrinas também ativam o receptor olfativo OR31 em mosquitos, funcionando simultaneamente como um repelente espacial e uma neurotoxina de contato. A flor não mata apenas os insetos que pousam nela. Ela os avisa para se afastarem. E aqui está o número que deve fazer você parar. As piretrinas são 2.250 vezes mais tóxicas para insetos do que para vertebrados. As enzimas hepáticas dos mamíferos desmantelam a molécula de piretrina através de hidrólise rápida. Em camundongos, mais de 85% da piretrina ingerida é excretada em 2 dias. O composto é pouco absorvido pela pele dos mamíferos. A EPA classifica as piretrinas naturais como não prováveis de causar câncer e as rotula com a palavra de advertência de toxicidade mais baixa. Cuidado. E ela desaparece. A meia-vida da piretrina natural sob luz solar direta é de menos de 15 minutos. Em folhas de tomate, ela desaparece em menos de 1 hora. Após 18 horas de exposição ultravioleta, resta apenas 1% das piretrinas. Os produtos de degradação são inseticida inertes. Um composto que paralisa insetos em segundos, mata em várias ordens de insetos. Degrada-se a nada sob a luz solar e é 2.250 vezes mais seguro para mamíferos do que para seus alvos. Se uma empresa farmacêutica anunciasse um medicamento com essa seletividade, seria notícia de primeira página. Esta flor tem feito isso por milênios. Staudinger e Rusa publicaram suas descobertas. Ambos ganharam prêmios Nobel. Mas a intenção original de Ymir de criar um sintético patenteável revelou a lógica econômica que governaria o século seguinte. Você não pode patentear uma flor. Em 3 décadas, o primeiro piretroide sintético seria criado. Em 7 décadas, mais de 1000 o seguiriam. 1949, o ano em que Gregor Zacharel entregou a empresa familiar, o mesmo ano em que Milton S. Schechter e colegas do USDA sintetizaram a aletrina, o primeiro piretroide sintético, através da esterificação do ácido crisantêmico com aletrona. A Sumitomo Chemical, no Japão, comercializou-o em escala industrial por volta de 1953. A era da flor estava terminando. A era da molécula havia começado. A figura central no que veio a seguir foi Michael Elliott, um químico na estação experimental de Rothamsted, em Harpenden, Inglaterra, por 25 anos. Elliott e seus colegas Norman James e David Pullman modificaram sistematicamente o modelo natural da piretrina, um grupo funcional de cada vez, buscando uma molécula que fizesse o que a flor fazia, mas que não se decompusesse sob a luz solar. Em 1967, ele criou a resmetrina, o primeiro sintético, mais ativo inseticidamente do que as piretrinas naturais, mas ainda instável ao ar livre. Então, em 1972 veio o avanço perometrina, o primeiro piretroide estável o suficiente para uso em campos agrícolas, patente do Reino Unido número 1.413.491. A fraqueza que Elliott resolveu foi a rápida fotodegradação da flor, o que a ecologia chamaria de virtude. A química chamou de falha. Em 1974, ele havia criado a cipermetrina e, em seguida, a deltametrina, uma molécula tão potente que John Cassida, da Universidade da Califórnia, Berkeley, o proeminente toxicologista de pesticidas do século XX, chamou-a de cristais de $1 bilhão. Cassida diz que as descobertas de Elliott forneceram proteção de safras e controle de malária para milhões de pessoas. Elliott ganhou o Queen's Award por realização tecnológica 2 vezes, e cada uma dessas moléculas foi patenteada. Perometrina, patente do Reino Unido número 1.413.491 e patentes dos EU, a 424.103,4 milhões, 103.968, lambda sialina, patentes dos EU a 796.127,8 milhões, 852.618 detidas pela Sententa, bifentrina, F. MC Corporation, Fenvalerato, Sumitomo Chemical, a convenção de nomenclatura tornou-se universal. Aletrina, perometrina, cipermetrina, deltametrina, bifentrina, ciuína, teflutrina.
O sufixo trina ecoava a piretrina ao mesmo tempo em que denotava a origem sintética. Cada patente criou um fluxo de receita proprietário que era estruturalmente impossível com uma flor que qualquer agricultor pudesse cultivar a partir de sementes. Os números contam a história. O mercado global de piretroides sintéticos atingiu de 3,4 a 4,2 bilhões de dólares americanos em 2024 e projeta-se que alcance 5,7 bilhões até 2033. Em 2015, os piretroides representavam 38% de todo o mercado mundial de inseticidas. O mercado de extrato de piretrina natural situa-se em aproximadamente 285 a 350 milhões de dólares americanos. Mais de 1.000 piretroides sintéticos foram desenvolvidos. Menos de uma dúzia de formulações de piretrina natural permanecem comercialmente significativas, mas a persistência que tornou essas moléculas comercialmente valiosas também as tornou ecologicamente catastróficas. A meia-vida no solo da piretrina natural é de 2 a 9 dias. A da perometrina é de 39 dias. A da cipermetrina chega a 60 dias. A bifentrina, o inseticida de maior duração atualmente no mercado, persiste no solo por 97 a 345 dias. Em sedimentos anaeróbicos frios, dura de 25 a 65 meses. Donald Weston, da Universidade da Califórnia, Berkeley, documentou o que isso significa na prática. Seu estudo de 2005 sobre riachos suburbanos em Roseville, Califórnia, descobriu que quase todos os sedimentos de riachos eram tóxicos para a Rhialela azteca. O anfípode que a EPA usa como uma espécie indicadora, com cerca de metade causando mortalidade quase completa. A bifentrina foi a principal culpada. O organismo morre em concentrações de 2 partes por trilhão. Em 2020, 78% das amostras de águas superficiais de bacias urbanas em 8 condados da Califórnia continham um ou mais piretroides. Em agosto de 2006, o Departamento de Regulamentação de Pesticidas da Califórnia iniciou a reavaliação de aproximadamente 600 produtos piretroides, desencadeada diretamente pela pesquisa de Weston. Deltin é letal para as abelhas melíferas em 51 nanogramas por uma revisão sistemática de 2022 feita por Anderson e colegas na Environmental Research concluiu que os piretroides são provavelmente neurotóxicos para o desenvolvimento humano, com impactos adversos prováveis em níveis de exposição que ocorrem na população em geral. 80% dos estudos revisados encontraram associações significativas entre a exposição infantil a piretroides e o neurodesenvolvimento adverso. Dados nacionais de saúde mostraram que crianças com metabólitos de piretroides detectáveis na urina tinham 2 vezes mais chances de ter TDAH. Eles financiaram a pesquisa para patentear o que uma flor dava livremente. Eles projetaram persistência em moléculas cujo modelo natural foi desenhado para desaparecer. Eles construíram um mercado de 3,5 bilhões de dólares americanos com cópias sintéticas, enquanto o mercado de extrato natural definhava para menos de 300 milhões de dólares americanos. Eles colapsaram uma indústria queniana que outrora empregava mais de 200 mil agricultores e fornecia 90% do piretro mundial, reduzindo-a a 2% da participação global. O deslocamento não foi sobre eficácia. A flor funcionava. Foi sobre quem captura a receita. Você não pode patentear uma flor, você pode patentear uma molécula. A indústria de piretró do Quênia foi outrora a inveja da agricultura da África Oriental. A história começou em 1927, quando um colono europeu chamado W.J. Dawson trouxe sementes da costa da Dalmácia para sua fazenda em Njoro, no condado de Nakuru. As mesmas sementes que cresciam no calcário dálmata foram plantadas nas terras altas vulcânicas do Quênia. E as temperaturas frias em altitudes de 1.800 a 2.400 metros replicaram as condições dálmatas quase perfeitamente. Em 1961, o Quênia colhia mais de 10.000 toneladas métricas anualmente e fornecia mais de 70% da produção mundial. O piretro era uma das 4 principais culturas de rendimento na independência. Aparecia no brasão nacional. Em seu auge, em 1992, a produção atingiu 18.000 toneladas de mais de 200 mil agricultores, sustentando mais de 2 milhões de meios de subsistência. Então veio o colapso. Piretroides sintéticos mais baratos inundaram o maior mercado de exportação do Quênia, os Estados Unidos. O Conselho de Piretro do Quênia, que deveria apoiar os agricultores, tornou-se o que os investigadores chamaram de um canal para cartéis.
falhando em pagar os agricultores pelas flores entregues. A produção caiu de 18 mil toneladas para aproximadamente 300 a 500 toneladas. O número de agricultores ativos caiu de 300 mil para aproximadamente 6 mil. A participação do Quênia no mercado global caiu de 90% para 2%. Mas as terras altas não esqueceram. No condado de Elgeyo Marakwet, um agricultor chamado Gilbert Kipu cultiva piretro em um único acre. Ele ganha 44 mil shillings quenianos mensais apenas com esse acre. Ele diz: "O piretro transformou nossas vidas." Gladys Mb, outra agricultora queniana, viu sua renda aumentar 8 vezes após trabalhar com a Contegra Biotechnology, uma empresa dos Estados Unidos e do Quênia cofundada por David Payne. Foi o suficiente para comprar uma casa e pagar a escola de seus filhos. A Contegra ganhou o Prêmio por Excelência Corporativa de 2023 do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles trabalham com mais de 20 mil agricultores e construíram uma planta de processamento de 10 milhões de dólares americanos em Naivasha. Desenvolveram 4 novas variedades de piretro resistentes ao clima. O projeto Daisy, financiado pela NORAD, da Noruega, e implementado pela Dan Church Aid, distribuiu 90 milhões de mudas e forneceu 366 secadores solares para agricultores de piretro quenianos. E não é apenas o Ruanda. No Ruanda, aproximadamente 37 mil agricultores cultivam a safra. Elias Kanyamuhandanda recebeu uma vaca em nome de sua mãe de 86 anos, que produz piretro desde 1974. Ele diz que, por causa do piretro, todos os meus irmãos são educados e desfrutam de uma vida decente. O piretro nos ajudou a mudar de uma cabana de palha para uma boa casa em 1976. A flor que foi deslocada pela química sintética está voltando. Não apenas por iniciativa corporativa, mas através de agricultores recuperando uma cultura que seus pais e avós cultivaram. As mesmas terras altas, o mesmo solo vulcânico, as mesmas temperaturas frias. O conhecimento não foi destruído, estava esperando. E não são apenas os agricultores quenianos e ruandeses que podem cultivar esta planta. O crisântemo dálmata é uma planta perene das zonas 5 a 9. Sementes estão disponíveis online na Earth Air Seeds, World Seed Supply, Eagle Ridge Seeds no Canadá e em vários vendedores do Etsy, normalmente por alguns dólares. O requisito crítico é obter o verdadeiro Tanacetum cinearifolium. Não o confunda com a margarida pintada. Tanacetum cochineum, que tem flores rosa ou vermelhas e é muito menos potente. Você está procurando por flores de raio brancas, folhas prateadas parecidas com samambaias e caules finos e aramados. Essa folhagem prateada é a característica distintiva. Semeie as sementes na superfície do solo. Elas precisam de luz para germinar. Espere uma germinação lenta e irregular ao longo de 14 a 30 dias. Plante em pleno sol em solo bem drenado e levemente alcalino. Uma vez estabelecida, a planta é tolerante à seca e notavelmente resistente a pragas. Sua própria química a protege. Colha quando as flores de raio brancas estiverem totalmente horizontais e 3 a 4 fileiras de flores de disco amarelas tiverem-se aberto, normalmente do 5º ao 9º dia após o início da floração. Este é o momento do pico de concentração de piretrina. Seque as cabeças das flores em um espaço escuro e ventilado, nunca sob a luz solar, que destrói os compostos ativos. Seque até ficarem completamente papiráceas e quebradiças. Em seguida, moa com um almofariz e pilão, moedor de café ou liquidificador. Use luvas, óculos de proteção e uma máscara contra poeira. O pó é um irritante respiratório, particularmente para aqueles com alergia à ambrosia. Para fazer um spray, 20 gramas de pó seco e triturado em 6 litros de água morna. Deixado de molho por 3 horas. Coado em um pano. Adicione meia colher de sopa de sabão líquido por litro como surfactante e uma colher de chá de óleo de cozinha por litro para adesão. Aplique no final da tarde ou à noite. Temperaturas mais frias aumentam a eficácia. Os polinizadores são menos ativos e a escuridão retarda a decomposição ultravioleta. Armazene flores secas em recipientes herméticos e opacos em condições frescas e escuras. Um freezer prolonga a potência por 6 meses ou mais, uma vez misturado em spray. Use-o dentro de um dia. O líquido se degrada rápido. 3 precauções que não são opcionais. Primeiro, as piretrinas não são seletivas. Elas matam insetos benéficos, incluindo abelhas e joaninhas. Aplique apenas quando os polinizadores estiverem inativos. Segundo,
As piretrinas são extremamente tóxicas para peixes. Nunca permita o escoamento para lagoas, riachos ou fontes de água. Cubra aquários antes do uso interno. Terceiro, e isto é crítico, as piretrinas são perigosas para gatos. Os gatos carecem das enzimas hepáticas para metabolizar esses compostos. A exposição pode causar tremores, convulsões e pode ser fatal. Mantenha os gatos longe das áreas tratadas e do próprio pó. A indústria química passou um século substituindo uma flor que funcionava por moléculas que persistem no solo por meses, em cursos de água por anos e nos corpos de crianças em níveis agora ligados a danos no desenvolvimento. A flor ainda cresce selvagem no karst calcário da Dalmácia. Ela ainda cresce nas terras altas do Quênia e em cooperativas de Ruanda e em campos da Tasmânia. Ela ainda faz exatamente o que tem feito por 2000 anos. Mata insetos ao contato e desaparece sob a luz solar. Agora você sabe o seu nome. Tanisatum cineraria. O crisântemo da Dalmácia. Uma margarida branca que qualquer um pode cultivar, que ninguém pode patentear e que a indústria química passou um século tentando fazer você esquecer. Cada jardim que cultiva esta flor é um pequeno ato de lembrança. As sementes custam alguns dólares. A planta volta todos os anos. E o conhecimento, uma vez compartilhado, não pode ser possuído.